A única pintura em exposição do Jackson Pollock aqui no Brasil é do MAM, que está colocando essa pintura em leilão para tentar sair da crise. E também tem o Inhotim, em Brumadinho, Minas Gerais, que está passando pela sua pior fase. Vamos entender de que maneira que os museus podem sobreviver aqui no Brasil. O MAM do Rio de Janeiro ele foi criado em 1948, nessa leva de museus como o MASP, o MAM do Rio de Janeiro e o MAM de São Paulo, que foram criados por empresários, assim Chateaubriand e afins. Em 1952, o Nelson Rockefeller, esse magnata americano, doou a obra do Jackson Pollock para o MAM do Rio de Janeiro para aproximar a gente dos Estados Unidos, porque era plena Guerra Fria e ele queria, enfim, fazer um H. Então, essa obra foi doada pra gente, essa obra não significava muita coisa, ele não era tão conhecido por aqui, mas logo se percebeu a importância do seu trabalho, o trabalho dele foi valorizando. Em 2004, pra você ter uma noção, a obra dele, a pintura número 5 do Pollock, já valia 140 milhões de reais. Então, o MAM, ele vem passando por crises, enfim, nós sabemos como é que o nosso país está. Em 1978, também teve um episódio muito ruim do MAM, que ele passou por um incêndio. Então, 90% das obras do MAM foram queimadas, só sobrou 10%, entre elas um dos Jackson Pollock. Hoje, está sendo uma opção colocar o Jackson Pollock em leilão, essa pintura número 16, porque o museu está em crise. Querendo ou não, a última coisa que o governo vai dar atenção numa crise como a gente está vivendo é a cultura. Então, os nossos museus eles têm que se virar. No Inhotim, o que está acontecendo é uma coisa meio diferente, porque lá o dono do Inhotim é o Bernardo Paz. Aquelas terras em Brumadinho, Minas Gerais, são dele, e ele criou aquele museu ali particular. Ele abriu as suas portas ao público, é um deslumbre, é a coisa mais linda do mundo, é uma experiência no meio de um jardim do Burle Marx, mas é muito bom para ser verdade, né? Porque o Bernardo Paz foi acusado em setembro passado de lavar dinheiro, porque o Bernardo Paz ele era dono de um conglomerado de empresas e uma das empresas era voltada totalmente para investir ou financiar um instituto Inhotim. Só que não se sabe exatamente de onde veio o dinheiro dessa empresa. O Bernardo Paz agora ele resolveu fazer um acordo com o governo de Minas Gerais para que ele possa doar 20 obras do Inhotim para o governo para que a dívida dele diminua. Isso não quer dizer que as obras não vão ficar mais lá, as obras vão continuar lá. E essas obras elas não podem sair do Inhotim. Isso só quer dizer que elas ficam em posse do Estado. Então, quais são, né, os jeitos da gente conseguir, dos museus conseguirem sobreviver aqui? Eles vão optando em fazer um combinado. Então, um jeito é um patrocínio, aquele patrocínio maravilhoso que você vai na empresa, ganha dinheiro, coloca lá o logo da empresa e gasta esse dinheiro. Melhor dos mundos. Só que isso não está acontecendo no Brasil porque as próprias empresas não têm mais dinheiro para patrocinar. A Petrobras, que era uma das grandes patrocinadoras de cultura, está no estado que está. Outro jeito é a própria Lei Rouanet, que é o seguinte: quando o governo ele fala assim, nós não temos tempo, nem habilidade, nem mãos, nem organização para olhar para a cultura nesse país. Então, o que a gente vai fazer? Deixemos para as produtoras organizar essas exposições. As produtoras vão lá, fazem projetos e inscrevem esses projetos numa plataforma online. Esses projetos são avaliados e aí eles são avaliados mais pelo orçamento, se esses projetos eles são plausíveis, do que pelo gosto, se eles são bons ou se eles são ruins. O grande problema é quando essas pessoas, essas produtoras passam nesse projeto, elas têm que daí chegar nas empresas privadas. E aí que elas vão conseguir o incentivo.
essas empresas privadas, gostando dos projetos, elas vão dar uma parte do imposto que elas pagariam para o governo para esses projetos. E em troca elas ganham publicidade, maior visibilidade. O problema é que essas empresas, elas querem ajudar não a exposição um museu pequenininho, uma residência, um jovem artista. Não, eles querem ajudar as celebridades. Outra coisa que os museus estão fazendo muito é tentar engajar mais o público, aproximar o público do museu. A Pinacoteca, ela tem um grupo de pessoas que também pagam um valor anual e com esse valor, os patronos escolhem obras que eles querem comprar para o museu. Então é um jeito do museu conseguir cada vez mais obras para o seu acervo. Aí também tem os clubes de colecionadores, por exemplo, que é um valor bem menor. O MAN tem um clube de colecionador muito famoso de fotografia e gravura. Você paga X reais por ano e você recebe algumas obras na sua casa. Dentro de tudo isso ainda tem um jeito ainda mais simples e que gasta menos dinheiro que nós, meros mortais, podemos financiar e ajudar, que é fazendo parte dos amigos dos museus. Então você ganha uma carteirinha, você paga 100, 200 reais e você ganha uma carteirinha e aquele ano inteiro você come com desconto no restaurante, entra sem fila no museu, não paga ingresso, tem visitas guiadas, às vezes pode ganhar uma publicação, um livro, um catálogo, enfim. Eles te oferecem várias coisas, até desconto em cinema, no caso do MASP, por exemplo. Então, é um jeito de você também se engajar com esses museus. O MASP tem isso, o Instituto Tomiotaki, o Museu Afro, o MAN. Cada vez mais os museus têm aberto e criado esses programas de amigos. Tudo isso que eu falei é super desesperador, mas não é para ficar deprê, porque essa crise que está passando no nosso país, mas com todo esse engajamento, a cultura vai sim, uma hora, ser uma prioridade nesse país. Eu fico por aqui e tem mais na semana que vem.